Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor acabará com os malvados, e a outros sua vinha entregará, que lhe deem os seus frutos a seu tempo. Oremos. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que, purificados pelo esforço da penitência, cheguemos de coração sincero às festas da Páscoa que se aproximam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Temos considerado nesses dias bastante insistentemente o nosso pecado. Esse tema é importante porque nós precisamos, de fato, expurgar, com a ajuda da graça de Deus, o pecado da nossa alma. Talvez até o contrário. A graça de Deus precisa expurgar o pecado da nossa alma e, para isso, ela conta com a nossa ajuda. Conta com a nossa meditação das Escrituras, conta com a nossa oração, com a nossa súplica, conta que nós peçamos a Deus a graça de tirarmos de nós esse câncer, essa maldição. E por isso esses exercícios, esses momentos de meditação em que depois nós continuamos exercitando. Talvez você tenha percebido que nessas pregações nós estamos exercitando as nossas potências, a nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa imaginação. É importante que, uma vez que você escuta isso, depois você continue fazendo esse exercício de detestar o seu pecado, de rejeitar, de não querê-lo, de renunciá-lo, fazer esse exercício espiritual, porque assim a graça divina vai fortalecendo a musculatura da sua alma e você vai conseguindo, com a ajuda de Deus, se reformar interiormente. Nós falamos sobre o número dos nossos pecados. Agora eu gostaria de falar sobre o peso. Quando nós falamos das culpas, dos pecados veniais, cada um deles é o maior mal do mundo. Claro, excluindo unicamente o pecado mortal. E falando do pecado mortal, do pecado grave, todo pecado grave, por ser um mal que toca a Deus, vence com muito excesso todos os males que pertencem às criaturas. Em geral, nós não consideramos as coisas assim. Nós achamos que, por exemplo, um diagnóstico de uma doença é pior do que ter cometido um pecado grave. A nossa percepção é invertida, porque a nossa percepção natural ela está olhando as coisas do ponto de vista da matéria. Então nós não conseguimos captar o alcance teologal daquilo que nos está sendo manifestado pela graça. Então essa
nossa dificuldade de enxergar as coisas na sua verdadeira ordem espiritual nos faz inverter tudo. Agora, quando nós enxergamos o pecado no seu verdadeiro alcance, então nós começamos a nos horrorizar com o que o pecado é. Quem, por exemplo, empreendesse causar um dano a todas as criaturas possíveis, como esses danos sempre seriam de perfeições que são finitas, que são limitadas. Então, por exemplo, digamos assim, que você tirasse um dedo, uma mão de uma criatura, isso é uma perfeição finita, uma perfeição limitada. Ou mesmo se a gente cortasse um dedo, alguma coisa assim. Agora, com um pecado grave, com um pecado mortal, nós agravamos, nós ofendemos todas as perfeições infinitas de Deus. A sua santidade, a sua justiça, a sua bondade, nós o expulsamos da nossa alma e nós afrontamos a Deus tal como Ele é e o afrontamos em nós, no sentido de que tanto em nós como nas criaturas Ele está sustentando o ser. E portanto, quando nós nos colocamos contra Ele, quando nós o ofendemos, quando nós fazemos um pecado mortal, então nós estamos ofendendo a santidade infinitamente perfeita dele. Então, a dívida que uma alma pecadora contrai é tão grande que nem todas as obras dos santos, nem mesmo todas as obras da Santíssima Virgem, ainda que se multiplicassem milhares de vezes, podem fazer um contrapeso em relação ao peso de um pecado mortal. Porque é Deus mesmo que está sendo ofendido. A única coisa que pode ser um contrapeso contra o pecado é a cruz de Cristo, é o sacrifício do próprio Deus. Isso precisa ficar muito claro na sua mente, porque é um raciocínio muito, muito claro. Qualquer dano que nós possamos causar às criaturas, por pior que seja, se refere a um bem finito. O pecado não. O pecado causa um dano ao bem infinito, que é Deus. Nós estamos atentando contra a santidade de Deus, contra a sua dignidade, contra o seu amor, contra a sua justiça. O pecado é o sumo mal, o único e verdadeiro mal. Todos os outros que nós chamamos de males são uma sombra em relação ao pecado. Então, isso nos deve fazer pensar. Se todas as penas do inferno fossem dadas a alguém que não tivesse pecado, essa pessoa seria menos infeliz do que quem cometesse apenas um pecado grave. É uma afirmação pesada, né? Porque quem comete um pecado grave está lesando Deus da sua glória, da glória que lhe é devida.
pelo contrário, está lhe dando uma ofensa, um agravo. Está tirando dele. Isto é uma injustiça suma. Esse é o peso de um único pecado grave. Portanto, como é que o nosso coração não vai estremecer se nós cometemos tantas vezes tantos pecados graves? Nós ofendemos a Deus tantas vezes, às vezes por coisa assim boba. Nós não podemos fingir isso. Então pensa, por exemplo, né? Uma pessoa que deixa de ir à missa ao domingo para ir a um clube, parece que está fazendo uma coisa tão inocente, né? Um momento de divertimento. Uma vez eu vi uma pessoa falando assim, não, em janeiro eu tiro férias de igreja, porque eu preciso me desintoxicar um pouco, eu preciso me relaxar, minha mente precisa ficar assim tranquila, então eu tiro férias de igreja. Que coisa. Então, por uma bobagem, por um capricho, por um tipo de prazer lúdico mesmo, de divertimento, a pessoa ofende a Deus. Ela lesa a Deus. Está tirando dele um direito que ele tem. E ela não percebe isso. Quando ela usa o seu corpo, o corpo de outra pessoa, para obter um prazer, você não percebe que está ofendendo Deus, que está afrontando Deus, está chamando Deus para uma guerra. Isso é uma loucura. Sobretudo, está causando um prejuízo, um dano à glória divina, que é infinita. E quantas vezes nós fizemos isso sem sentir peso algum? Como se fosse uma coisa normal, e fomos agressivos com os outros, e fomos intolerantes, e não tivemos caridade. Que loucura, não? Que loucura. O que nos resta? Se não chorar essa nossa ousadia, essa nossa dureza. Nós precisamos cair aos pés da cruz de Cristo e pedir, Senhor, dai-me bom senso, retidão, sabedoria. Eu preciso entender. Eu não quero mais viver como um ignorante, como um pagão, como um irresponsável. Me dá dor pelos meus pecados. Eu quero ter contrição pelos meus pecados. Porque o teu coração ficou cheio de desgostos por minha culpa, minha máxima culpa. Eu fiz o teu coração ficar cheio de fel, de tristeza, de amargura, de desapontamento. Dá-me a graça de reparar aquilo que eu fiz e glorificar a tua majestade. Que eu desprezei tantas vezes. Como que dando as costas para o Senhor no seu trono e dizendo para mim mesmo, não, o Senhor não é rei. Eu quero fazer a minha vontade. Eu quero fazer o meu capricho. Senhor, tem misericórdia da minha alma. Pelas vezes que eu dei as costas a ti.
A contrição é uma graça, Senhor. A contrição é uma graça. Maria Santíssima, Mãe das Dores, quebrai este nosso coração impenitente, tardo para se arrepender, apegado ao prazer, ao mundo exterior, pelo vosso coração amabilíssimo e dolorosíssimo, pelo vosso coração traspassado por essa espada de dor, pelo sofrimento do vosso Filho. Concedei-nos verdadeiro arrependimento dos nossos pecados, com um firme propósito de emenda, de desagravarmos Deus. Pela vossa intercessão, concedei-nos, ó Mãe das Dores, que nós tenhamos a graça da contrição, a graça de termos um coração dolorido pelos pecados que nós cometemos contra o Teu Filho, contra a cruz do Teu Filho, contra os Teus sofrimentos maternais, divinamente maternais. Porque nós somos miseráveis, nós somos degradados, nós somos fracos e o pior de tudo, nós podemos ainda pecar. Quantas vezes nos confessamos e retornamos ao pecado? Quantas vezes sabemos que aquilo é errado e nós reincidimos? Nós voltamos novamente às mesmas práticas detestáveis. Mas sabemos que nós não podemos nos arrepender sem a ajuda da graça, sem a ajuda da vossa graça, ó Cristo crucificado. Desta mesma graça que nós temos desmerecido tantas vezes, desta mesma graça que temos desprezado, dessa mesma graça que temos continuamente ofendido, à qual nós nos temos oposto. Ó bom Jesus, quanto sofrestes para nos salvar, quanta paciência tivestes ao levar a vossa cruz e fazer-nos, ó Jesus, o grande bem de pagar os nossos pecados com o preço de cada gota até a última do vosso sangue preciosíssimo. Assim como tivestes paciência em todo o vosso sofrimento, desde o momento em que foste traído por Judas até o instante em que morreste no alto da cruz. Mostra agora bondade para conosco e por misericórdia exerce a tua onipotência em destruir os nossos pecados, dando-nos o dom da verdadeira penitência. Ó Jesus, tão bondoso e compassivo, pela intercessão da Virgem Santíssima Mãe das Dores, fazei com que nós sejamos corajosos em praticar a penitência, a fim de repararmos os nossos pecados, de consolarmos o teu coração aflito e o coração doloroso da vossa mãe, e assim podermos glorificar novamente a Deus Pai por uma vida santa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vos damos graças, Deus onipotente, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.